Bendito é o nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pela graça, por esta vinda mais uma vez em tua casa. E como diz o profeta, as tuas misericórdias são a razão de não sermos consumidos. Estamos gratos a ti por cada um que veio te adorar nesta noite, ó Deus, que veio oferecer o sacrifício no altar do Senhor. Que o Senhor possa aceitar a petição de cada um. Que o Senhor possa aceitar, ó Deus, a súplica de cada um. Às vezes não oramos muito, mas o nosso estado é de súplica intermitentemente, o tempo todo. Deus amado, ajuda-nos mais esta vez. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça esteja com todos. Amém? Muito bem, nós vamos ler a mensagem: necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. O irmão Isaías, mais uma vez, pede oração a favor dele. Ele vai passar uns dias lá em Nova Moré. Não é isso, Maria? Muito bem. Todos são bem-vindos, bem-vindas. Graças a Deus, né? Eu deixei uma lista de mensagem ali na administração. Quem quiser fazer pedido, vê ali com os irmãos que atendem. Faça o pedido para a gente pedir de Goiânia. É aquele valor que está escrito lá na mensagem, mais o frete. É pouca coisa. Domingo que vem, se Deus permitir, as passagens para Cochubim já estarão à disposição dos irmãos. R$18 por pessoa, ida e volta. Certo? Vamos ler a palavra, Evangelho de São João, ficamos de pé. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 3. Graças a Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 3, e o versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém. Que a graça de Deus, o Espírito Santo, nos ajude e nos encha mais uma vez, nos dê mais uma porção da palavra para as nossas almas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis nos assentar. Irmão que quer ler um pouquinho da mensagem, irmão Zé Neuso. Graças a Deus. Que essa mensagem, o título dela é um pouco complicado, porque é um pouco grande. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. E o irmão Brana pregou essa mensagem muito próximo da sua morte. Eu tive com o irmão Jeremias ali em casa. Aí nós estivemos lendo a palavra e tudo. Aí o irmão Jeremias olhou aqui atrás dessa mensagem, que ela foi pregada pelo irmão William Marion Brana no dia 6 de dezembro de 1965, segunda-feira à noite, por ocasião do banquete da confraternização internacional dos homens de negócio do Evangelho Pleno, no restaurante Orange Ball, em São Bernardino, Califórnia. E foi publicado ao português em 2005, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, bem próximo da partida do profeta, né? Bem próximo. É uma mensagem bem fresquinha mesmo, né? Bem fresquinha. E eu destaquei aqui 2 parágrafos da mensagem, irmão Paulo, pastor João, demais diáconos, e demais igrejas da noiva do Senhor Jesus Cristo. Olhando a audiência sentado aqui diante de nós, um ministro amigo meu em Tucson ontem estava andando a cavalo
lembrando-me deste homem com esta mulher com o disco nas costas. Este cavalo o derrubou. Outro homem me chamou a 1h esta manhã ao meu hotel e disse: o homem está no hospital dos veteranos e seus olhos estão vidrados, suas costas esmagadas, seus rins estão fora de lugar e seu coração está prestes a falhar. E ali eu me abaixei no chão, de joelhos, o telefone, pedi que eu pusessem do outro lado da linha e orei por ele. E aqui está ele sentado esta noite. Aleluia. Sentado bem aqui. Isso foi ontem à noite. Bob, você, por favor, poderia se levantar aí? Ali está o homem, bem ali. A congregação aplaude, editor. Deus responde a oração de manhã, à noite, ao meio-dia, à meia-noite ou a qualquer hora. Aleluia, glória a Deus. Esse é um testemunho maravilhoso, né? Que o nosso profeta, ele dobrou o joelho no chão ali e orou. 1h antes de acontecer o acidente, o homem estava no hospital, ele foi, Jesus Cristo, o Espírito Santo curou completamente. Mas tem esse outro testemunho aqui também muito interessante, no parágrafo 11. Esse que eu li está no parágrafo 4, e esse está no parágrafo 11. Mas agora estamos vendo coisas estranhas neste dia. Agora lembro-me que a última vez que estive aqui foi em uma reunião de tenda. Lembro-me de ter falado disto ontem à noite, de um jovem casal que trouxe seu bebê morto. É perto de algum lugar aqui. Eles dirigiram o dia e a noite inteiros. A jovem mãe sentada, triste, segurando esse bebezinho nos braços. Eles dirigiram o dia e a noite inteiros. Agora, ela pode estar sentada aqui agora, pelo que sei. E ela, o jovem esposo, alguns outros casais com eles, e estavam. E ela disse, perguntou-me se eu poderia ir. O homem perguntou se eu poderia ir até o carro. Eu apanhei o bebezinho e somente o estava segurando. Uma forma fria, morta, pequena e rija. E comecei a orar. E quando orei, aquele corpo começou a parecer que estava se aquecendo. Assim eu somente continuei orando. Ele começou a espernear e se mover, pondo-se melhor, de modo que ele começou a chorar. Eu devolvi para a mãe, ela voltou para casa com ele. Assim eles podem nem ser cristãos, pelo que sei. Está vendo? Isso foi maravilhoso. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Graças a Deus. Nós vamos lembrar que temos o ensaio com os jovens e a reunião com os jovens agora, depois do culto, tá? Se Deus permitir. Que o que Ele quer, nada impede, né? Agora tem coisa que Ele deixa a gente fazer, se a gente fizer bem, se não fizer, também não altera o plano dEle, mas a permissão dEle tem que ter. Nenhuma folha da árvore cai sem a permissão de Deus, não é? Até o cabelo das nossas cabeças estão contados e nós não podemos alterar um côvado na nossa estatura. Ele disse para nós, não é? Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Agora a vontade dele não tem esse que vai, não, eu vou fazer isso, vou atrapalhar o plano de Deus. Nada atrapalha o plano de Deus. Tudo contribui para o plano dele. Agora ele deu uma área para o ser humano agir, né, com a permissão dele, a pessoa pode
Você pode passar o dia sentado no sofá, na área, pode dar uma volta lá na praça, enfim. Tem um espaço muito grande para o ser humano locomover, ir e vir. Que é diferente da vontade dele, né, do plano dele. Eu acho, né? Vai que eu não estou muito certo, né? Como dizia o reverendo, dizia, não diz, né, que ele está por aí ainda. Redondamente enganado. Nós vamos ler aqui um pouquinho. Necessário vos é nascer de novo. 154. Ele disse, eu me lembro do primeiro caso que eu tentei, Billy. Ele disse, eu cheguei no parapeito e eu disse, olhe para esta pobre mulher. Ele disse, olhe como ela está. E seu esposo a tem maltratado. E disse, eu chorei um pouco, e peguei meu lenço e procedi como o resto dos advogados. Disse, eu pensei que eu poderia ir através da mesma emoção. Disse, juiz, Vossa Excelência, por que não dar a ela o divórcio? Olhe lá, ela diz que seu esposo a espancou nas costas. Ele não podia nem mesmo ver aquilo debaixo, sob suas roupas. A espancou em suas costas. Por que não dar a ela? O velho juiz apenas se assentou ali, olhou diretamente. O velho advogado assentado de frente do outro lado tinha se arraigado e lhe disse, juiz, Sua Excelência, um absurdo como este, sua corte tolerará? Exatamente um grupo de procedimentos duvidosos. Esta é a maneira que muitas pessoas fazem. Muitos procedimentos duvidosos, sem o suficiente da palavra atrás de si para sustentar. Cresça! Ele dançou no espírito a noite passada, irmão Brana. Ele está certo. Não, isso não torna correto para mim. Não, Senhor. Vá crescer, ser provado, testado, crescendo para Ele, experimentado. Oh, glória a Deus. Isso não torna correto para mim. Vá crescer, ser provado, testado, crescendo para Ele, experimentado. Eu estava lendo nas histórias, há não muito tempo atrás, estou tomando tempo demais. Eu estava lendo na história da igreja, eu creio que a irmã Arnold, ali atrás, concordou comigo outro dia, sobre algo a respeito da história da igreja, que ela esteve lendo. Deixa eu ver aqui, essa palavra aqui, experimentado, né? Tem lugar por aí, se me permite, a experiência dos outros, não é minha, mas no quartel, treinando ali os soldados, aí o soldado chega com fome no treinamento, aí aqueles soldados que são os instrutores, vai lá e chuta a marmita dele para bem longe. Já pensou fazer isso? E ele tem cabãozinho, né? Já pensou você estar com aquela fome, alguém meter botina, aquele botinão no seu marmita? E lá eles fazem isso, para tirar mesmo toda essa ira que perturba a gente, né? Na hora que estiver lá na guerra mesmo com o inimigo, nada pode te alterar. Tu tem que andar milimetricamente na razão, na sensateza. Tem que tirar tudo isso. E às vezes nós temos bastante disso em nós, né?
Então, falar em língua não vai fazer a gente crescer em nada, fazer outra coisa. Então, vá crescer, ser provado, testado, crescendo para Ele, experimentado. É isso que nós precisamos, ser provado, testado, crescendo para Ele, experimentado, né? Então, experimenta para ver se está bom. Você não vai lá e põe um pouquinho da farinha na boca para ver se já torrou, ou do doce, ou do que for que estiver fazendo, né? A roupa, vai lá e veste. Aí o carro vai lá e faz primeiro depois que tiver testado, vai fazer mais. Enfim, tudo é testado primeiro, né? Veja, então, eu vi onde uma noite havia um rapaz num convento, nos dias de São Martim, que disse, o Senhor me fez um dos antigos profetas fora do Velho Testamento, vê? Eu sou um dos antigos profetas. Bem, eu não posso mencionar o nome do bispo ali, daquela pequena escola, simplesmente um pequeno grupo como este aqui. Eu não posso mencionar o seu nome agora, mas ele foi treinado sob São Martim. Eu não pronunciaria corretamente. Então, o resto dos irmãos, deixe isso de lado. Diretamente ele profetizou, esta noite Deus descerá e me dará um manto branco para me colocar entre vocês, e vocês saberão que eu sou um dos profetas do Antigo Testamento. Então, naquela noite, às 12 horas, aquilo aconteceu exatamente. Vozes foram ouvidas, pessoas se movendo ao redor, e o rapaz obteve um manto. Eles disseram, tão branco quanto podia ser. Ele saiu e disse, não lhes disse? Disse, agora todos vocês recebem ordem de mim. Eu sou o profeta do Antigo Testamento. Porém, o velho bispo não foi por isso bem exato. Isso não era a palavra de Deus. Ou melhor, isto não era a palavra. Profetas não são feitos, eles são predestinados. E um profeta não agiria daquela forma. No começo, o fruto disto provou que não era isto. E os frutos provaram que aquilo não era um profeta. Veja, então, todo mundo quer ser profeta, né? Hoje nós temos um problemão muito grande. Não sei se é um problema, mas é algo que acontece, que está acontecendo. E é uma imagem muito bonita. É uma imagem assim que inspira devoção, algo muito grande. As pessoas que falam inglês, então elas acham que elas são o irmão Brana, que elas são a mensagem, e não é isso. Não, como diz o ditado dos moleques por aí, não nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, porque eles cantam bonito em inglês, porque falam a mensagem em inglês, porque ouve o irmão Brana no inglês e sabe tudo que o irmão Brana está falando, não quer dizer que eles estão acima de quem não sabe nem ler aqui, não. E eles criaram essa imagem e ela é muito forte no mundo. Tá? E ela está ganhando muita gente. Então, eles vão atrás dessa gente, que é um simples irmão, ele não tem mais do que o que nós temos, não. Eu mesmo tanto, e às vezes eu olho lá se não tiver menos. Tá? Olha lá se não estiver menos, se não tiver menos. Mas não pode, porque ninguém tem mais. É a palavra, é o penhor. O penhor que nós temos, que eles também, com certeza, devem ter. Mas não quer dizer que eles... agora eu estou perto do irmão Brana. Muito longe. Aí outra coisa que é uma falácia muito grande. Eu tenho certeza que o irmão Brana aprovaria isso. Olha, eu acho que é uma loucura falar isso, não? Eu acho que é. E a gente ouve isso constantemente. Eu tenho certeza que o irmão Brana
Oh, meu Deus! Meu Deus do céu, igual esse velho rapaz, aí veste um manto, se aparece lá todo bonito e diz, agora vocês têm que ouvir as minhas ordens. Não é a palavra, não tem nada a ver com a palavra. O velho bispo não deu nem ideia para aquilo, né? Ainda bem que tem uns velhos rabugentos pelo meio, né? Senão, aí a gente vai atrás da modernidade. Irmão Zé Neuso leu aí sobre eventos modernos. Então, são coisas modernas. Coisas modernas. Esses dias eu li um poema, eu já li alguma coisinha pouca desse escritor. Ele nasceu em Itabira, Minas Gerais, mas morava no Rio de Janeiro. O escritor brasileiro, uma pessoa bem famosa aí no mundo do Brasil. E ele escreveu um poema pequeno, mas assim muito recheado de ideias, eu acho. Ele dizendo assim, será que a Bíblia esgotou os meios de castigar o povo, os castigos com fogo, com água? Aí falou assim, agora é um novo jeito de castigar as cidades, cheio de fumaça, de chaminés, cheio das indústrias muito grandes, das monstros multinacionais e que oprimem o povo e toda aquela coisa, né? Então são castigos modernos. Então a gente pensa nos castigos antigos, mas tem os castigos de hoje. Existem centenas de doenças que elas são recentes, de uns 100 anos mais ou menos para cá, que elas sempre existiram, né? Mas assim num grau alarmante de pouco tempo para cá. Então, os eventos modernos estão aí, à nossa vista. E eles são aclarados pela profecia. A profecia, você vai lá e olha e você, não, isso aqui já foi falado. São Pedro mesmo, um homem que ele era apenas um pescador, mas ele foi chamado para ser um trabalhador na seara do nosso Deus. Ele diz que os elementos ardendo se desfarão. Quando é que alguém ia pensar que o homem ia inventar uma bomba que ia começar a arrebentar os elementos, as coisas a partir dos seus elementos, dos átomos? E ele viu os elementos ardendo em fogo. A pessoa são elementos, são profecias, eventos modernos esclarecidos pela profecia. Você vai olhar a profecia lá, alguém já falou sobre aquilo. Você vê os carros batendo nas cidades, nas ruas, nas rodovias. Aí você vai lá no profeta Naum e vê que Naum, há centenas, milhares já de anos atrás, e ele disse, e os carros aparecerão como tochas de fogo e chocar-se-ão nas praças. Então, quando você vê um carro batido aí na praça, na cidade, na rodovia, lembra do profeta Naum. Aí um homem muito inteligente, aí há uns 500 anos atrás, ele descobriu que a Terra é redonda, né? Aí o profeta Isaías disse, Deus está assentado sobre o globo da terra. O profeta Isaías viu a Terra redonda, muitas centenas de anos atrás. O profeta Isaías viu o avião. São eventos modernos. O profeta Isaías viu o avião no parágrafo, no capítulo aí 60, por aí, 61, alguma coisa assim. Ele gritou assim, quem são estes que vêm voando como nuvens, como pombos em suas janelas? Ele viu o avião, ele viu os judeus voltando para sua terra natal, vindo de avião de diversas partes do mundo. Hoje não é um evento muito divulgado, mas lá pelos 1948, 50 e pouco, então foi a época que os judeus retornaram e reconstituíram novamente o país de Israel, que havia sido desintegrado aí há aproximadamente 2.000 anos atrás, alguma coisa assim, 1900 e pouco. Então os profetas viram isso, viram essas coisas. O profeta Isaías viu a era de Laodiceia, que é o domínio feminino.
Ele viu crianças e mulheres estão à testa dos seus governos. Então ele viu o domínio feminino chegando, a era do poderio da mulher. Está tudo escrito. Né? Ele viu a era da degeneração do homem. O homem não ia... O profeta Isaías disse que chegaria um ponto que um homem ia ser mais raro do que o ouro fino de Ofir. E ele ia valer muito mais do que o ouro. Seria algo raro. Porque o homem desvaneceu nos seus discursos, nas suas ideias, e virou essa coisa toda, né? Então tudo isso já foi profetizado. Já foi visto muitos anos atrás. Veja, o profeta Malaquias viu as coisas sendo queimadas, virando cinza. O profeta Amós viu as pessoas desesperadas pela religião. Cada um quer encontrar um consolo na religião. Ele viu eles indo de um mar até outro mar, procurando a palavra de Deus. Mas eles não acham, eles acham a religião e ficam ali. E acham que estão bem. Então os eventos são esclarecidos pela profecia. Estão bem à nossa vista. E esse homem então vestiu esse roupão bonito. Tem uns que põem uns mantos e fica parecendo assim realmente uma coisa poderosa, né? Mas como que o nosso Senhor Jesus se apresentou diante do povo? Ele era tão assim, tão igual a todo mundo, que precisou de um lá de dentro denunciar ele, mostrar ele para os agentes, levar ele preso. Que chegava numa reunião, ele não distinguia do meio de ninguém lá, não. Ele era igual a qualquer dos outros homens. A pessoa do Judas falou, não, você me dá tanto, na hora que você chegar lá, eu dou um beijo nele, aí que eu beijar, você leva. Né? Aí deu certo, levou ele, porque ele era igual. O profeta Isaías disse que ele não tinha parecer, nem formosura, não havia nada nele para que o desejássemos. Não é essas coisas bonitas que tem por aí, a gente deseja só pela beleza. Mas o Senhor Jesus não teve essa beleza exterior para que fosse desejada. Ela foi só pela revelação, pelo sexto sentido. Só quem alcançou a fé, o sexto sentido, pôde olhar para ele e dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu vejo que tu és profeta. O outro diz, Senhor meu e Deus meu. Veja, então, é pela revelação, não é pela aparência exterior. Então, eles criaram essas imagens aí. E estão vendendo ela e está bem vendido, né? Tem muita gente que gosta. Eu fico olhando assim meio de banda, né? Cuidado, rapazinho, você não é o irmão Brana, não. Só porque você sabe falar inglês, sabe cantar os hinos que o irmão Brana cantava, é bonito, né? Não resta dúvida, né? Mas não quer dizer que porque fez isso, dançou no espírito, falou igual o irmão Brana, veja aqui, ele dançou no espírito a noite passada, irmão Brana, ele está certo. Não, isso não o torna correto para mim. Isso não faz ele melhor para mim. Então ele tem que crescer, ser provado, testado, crescendo para ele, experimentado. O irmão Brana, quando foi na África, não sei em qual daqueles países, precisava de 15 intérpretes, mais ou menos. 15 intérpretes. Com licença. Ele disse que dava tempo dele, fui beber um gole d'água, dava tempo dele tomar água, enquanto a palavra que ele falava chegava lá, no último que estava traduzindo para a audiência. Um certo dia, ele falou algo e eles passaram a interpretação. Aí o Espírito Santo falou para ele, não é isso, é isso. Ele não entendia a língua daquela gente, mas Deus não deixou eles passar aquela interpretação correta. Veja, se fosse lei que só vai para o céu, quem ouve diretamente o irmão Brana,
O que é gostoso demais da conta ouvir a voz dele. Ouvir os hinos, ouvir ele cantando. Ainda mais quando a gente consegue identificar algumas palavras no meio do louvor, ou quem conhece a música já sabe qual música ele está cantando. É bom demais, mas não é doutrina. Nós teríamos então que ouvir o profeta Isaías, o próprio Senhor Jesus, nós teríamos que ouvir eles na língua deles. Você já viu um escrito em aramaico? Você não é uns troços lá que você não tem noção do que é aquilo. O nome dele em aramaico, ou em grego, ou hebraico, o nome de Davi, aquelas coisas lá, você olha aqui, foi isso não quer dizer nada. E é um código, é um nome, está lá. Quem sabe, bate o olho e vê, não é isso. Agora nós temos a nossa língua, nós somos pessoas comuns. Falamos a língua comum do nosso idioma, o mais comum mesmo. E Lutero, quando ele se converteu à palavra de Deus, o que ele fez? Ele traduziu a Bíblia para o alemão coloquial, a língua do povo. Para a língua do povo, não a língua erudita. Se você vai ler um poema desses homens aí, mulheres, escritores, e pessoas, uma língua da área jurídica, de mais não sei o quê, da área médica, você não sabe o que eles estão falando. E é tudo português. Agora escreve na língua do povo, aí o povo lê, entende? E a Bíblia foi traduzida por Lutero e seus assessores para a língua do povo. Então foi a sua grande preocupação. Tirar a língua que estava no latim, uma língua morta, uma língua que só os cientistas usam para pôr nome nas coisas. Todas as coisas têm um nome científico, que é em latim, que em qualquer lugar do mundo aquele nome é o mesmo. Ó, tal planta, tal bicho, tal isso, tal. É um nome latim para eles se comunicarem, para eles não olhar uma coisa que aí lá na Austrália já significa outra, não, é a mesma coisa. O mesmo nome que está nos documentos aqui no Brasil, está lá na Austrália, está lá na África, está lá na América do Norte, está lá em qualquer outro lugar, na China, é o mesmo nome. Então a Bíblia estava travada na língua latina, ou no latim. Latina nossa também é, né? No latim. E só os padres sabiam. E eles celebravam a missa no latim. E houve uma época que a missa era celebrada ainda de costa para o povo, em latim. E o povo não sabia de nada do que a Bíblia estava falando. Tá certo? Alguém sabe disso? É isso mesmo? É isso mesmo, Miguel? Doutor Miguel está ali, né? Doutor Trindade. Quando ele está ali, eu fico assim meio veaco. Vai que eu falo alguma bobagem aqui, né? Não, mas acho que não, né? Só para encher a paciência dele. Então, aí a preocupação de Lutero foi tirar a língua daquela língua e pôr na mão do povo. Então não é o que a nossa mensagem do irmão Brana está na nossa língua? Na língua comum do povo, que o irmão Brana também falava o inglês comum. É até difícil para aqueles mais metidinhos traduzir ele falando, porque ele fala bem no comunzão mesmo. Mas é melhor você falar a coisa certa com as palavras erradas do que falar as coisas erradas com as palavras certas. Tem que ter um discurso muito bonito, mas está errado, não está certo. Não tem coerência com a realidade. Aí o outro fala meio torto, meio isso, meio aquilo, mas está tudo se encaixando uma coisa com a outra. Né? Então o irmão Brana fez isso por nós. Então esse profeta quis fazer isso. E hoje eles estão aí fazendo, né? Vai lá e tira foto junto e publica. Eu estive na casa do irmão fulano de tal lugar. Isso não vai alterar nada no crescimento espiritual. É bom. É bom tirar a foto com o irmão aqui, por lá, eu tirei a foto com o irmão Abraão, qualquer outro irmão aqui. Ó. Não precisa ser aquele lá, pode ser qualquer outro, é bom, é gostoso, faz parte. Mas não vai alterar a qualidade nem a quantidade da unção, da revelação, do poder. Agora vocês têm que me ouvir, as minhas ordens. Agora eu estou com um manto branco, bonito. O velho bispo disse, porém, o velho bispo não foi por isso bem exato. Isso não era a palavra. Aí o irmão Brana diz, profetas não são feitos, eles são predestinados.
E um profeta não agiria daquela forma. O profeta sai de casa em casa aliciando crentes, de casa em casa, falando mal do outro. Ele está pregando a palavra de Deus? Ou está, não, aqui nós estamos num nível mais elevado que vocês. Um profeta não agiria dessa forma. Mas a gente gosta, não é bom? A gente não sabe ficar quieto. A gente tem que estar movimentando e fazendo barulho e fazendo coisas. Outro dia eu estava ouvindo um testemunho daquele reverendo Tom Osborne. Ele disse que eles eram barulhentos demais. Quando vinha algum endemoniado na igreja, dizia que eles gritavam tanto, mas tanto, que acho que o diabo ia embora de medo de tanto grito. Aí ele falou, não é isso. Ele era barulhento, um pentecostal barulhento, daquele que faz barulho. O diabo não tem medo de barulho, gente. O diabo não tem medo de sapateado, de pulo, de batida em púlpito. O diabo não tem medo de manto. O diabo tem medo, sabe de quê? Da revelação da palavra. É a única coisa. Se você não tiver revelação, um barulho muito menos vai melhor, que você fica em paz com Deus. Eu não tenho nada, meu Deus. Eu mostro para ti as minhas mãos. Agora, se faz muito barulho, perverte, a coisa vai chegar lá com que cara? Vai chegar lá que jeito falar para Deus? Vai chegar lá como um falso. O irmão Branham disse, eu prefiro chegar lá como qualquer outra coisa, menos como falso. Menos como um que quis tomar o lugar da palavra de Deus, menos do que um que quis fazer algo sem a autorização de Deus. Eu chego lá com uma pessoa das mais comuns possível e mostro minhas mãos para ele e ele me compreenderá. Glória a Deus! Do que eu estava vestindo de manto. Foi domingo que nós vimos aqui. Eles vestem de manto para mentirem. Vamos achar essa escritura de novo agora. Cadê o irmão? Não está ali, não? Irmão Everton? Sumiu no mundo? Jesus. Zacarias, né? Zacarias, onde fala aqui que esse povo, eles mentem, eles vestem de manto, e vestem de tanta coisa, para poder mentir, mas depois vão dizer, eu era um roceiro lá, tinha uma rocinha lá no Jiquiri. 13, 1 ao 3. 1 ao 13. Isso, Zacarias 13. Veja, então vamos ver. 1 a quanto? 1 ao 3. Ao 13. Veja aqui. Zacarias capítulo 13, versículo 1. Naquele dia haverá uma ponte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E será que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão, não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizarem. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem. Nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Olha que coisa. Não tem como. Está perto de Deus agora. Naquele dia, misericórdia mesmo de nós. Naquele dia que da festa das bodas do Cordeiro, que aquele rapazinho entrou lá na cerimônia, aí o dono da festa, então, foi passear em meio aos convidados, e chegou lá e viu aquele rapaz sem a vestimenta nupcial, e perguntou para ele, como é que você entrou aqui? Ele teve bastante argumento, não teve? Ele falou muita coisa para o dono, não é? Ou não, a Bíblia diz que ele emudeceu. Ele não tinha o que falar. Ele estava errado. Aqui que nós explicamos, por que nós não vimos a igreja, por
Por que nós deixamos de fazer isso? Porque aqui a gente explica tudo. Mas lá não precisa de explicação. Lá não precisa de explicar nada. Chegou na presença dele, é um livro aberto. A pessoa está vendo o que a pessoa fez aqui na terra. Não tem nada que fez escondido, nada. Tudo ali será revelado, os desígnios dos corações dos homens, das pessoas. Tudo que eles pensaram na terra, tudo que fizeram em oculto. E ali então esses profetas que na terra vestiram de pelos para mentir, vão dizer, mas dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra, plantador de machixe, de soja, qualquer outra coisa, de banana, mas não era pregador. Porque ali a coisa vai ser séria para o lado deles. Tá? Porque tenho sido servo desde a minha mocidade. Eu nem nunca fui pregador. Mas vai adiantar eles falar isso? Não. Então não adianta vestir de pelo, se revestir de nomes e dizer que tirou foto com fulano e que fez isso e que fez aquilo. Isso não altera em nada mesmo. Se a pessoa não crescer, ser provado, testado, crescendo para ele e experimentado. E depois de tudo ainda experimenta, ver se realmente cresceu mesmo, né? Que Deus tenha misericórdia de mim na hora dos testes. Na hora dos testes, no decorrer do aprendizado, né, que eu possa, na hora que o tutor chegar lá, depois, e o rapaz lá, como é que tá? Tá difícil, né? Ou não, tá bom, tá ótimo, tá razoável. Oxalá, né? Veja, os frutos provaram que aquilo não era um profeta, veja. Então, ele disse, nós passaremos o resto da noite em jejum e oração e cantando hinos. Um dia ou muitos passados. Após um tempo, o velho bispo orando disse, Senhor, aquele rapaz, aquela vestimenta, para olhar naquilo, eles nunca souberam nada. Viram qualquer coisa como aquela. Escritores vieram e olharam, e eles jamais haviam visto alguma coisa como aquela. Lá estava. Finalmente eles conheciam um homem que era um profeta, que era Martim. Eles disseram, correto, uma coisa agora você fará para nos provar. Escrituristicamente você está errado. Que tal irmos a São Martim e colocarmos diante dele e contar-lhes isto? E? Ele disse, eu estou proibido de me colocar diante de Martim. Aquele que tem bom ouro, e o homem agora ficou com medo de ir na presença de Martim, né? Aquele que tem bom ouro, não teme ir ao teste da máquina. Está certo. Aquele que tem a verdade. Esta é a razão pela qual eu fiz um desafio. Qualquer homem venha e me mostre onde o batismo no nome de Jesus Cristo está errado. Mostre-me esse nascimento que você tem para morrer. E se você ainda tem um mundo em si, você ainda é do mundo. Se você ainda tem um mundo em si, você ainda é do mundo. Não é de Deus ainda. E eles hoje têm a religião, mas tem um mundo dentro de si. Você ainda tem um mundo em si. Eles congratulam como se não tivesse nenhuma diferença entre um cristão e uma pessoa do mundo. São religiosos, cantam bonito, pregam bonito, têm palavras bonitas, têm sermões bonitos, mas é do mundo. E São Paulo disse que as coisas do mundo são boas para a carne, mas não tem nenhum proveito para a alma. Se alguém conseguisse encontrar aí, parece que, se eu não me engano, em Colossenses,
Colossenses está para lá ou para cá? São Paulo fala dessas coisas que são boas, muito boas, boas para a carne. Essas filosofias bonitas, tem umas coisas muito bonitas, né? Eu não lembro onde está aqui. Depois uma hora eu vou achar para a gente ler. Então, não vamos nos enganar com essas filosofias bonitas. Se você ainda tem o mundo em si, você ainda é do mundo. Mostre-me essas coisas. Não tem que se preocupar quanto a isto. Leve-o para o teste da máquina. Aqui está a máquina do teste. Vê? Correto. Então eles disseram, você vai de qualquer forma. E um grupo de irmãos o pegou e o manto sumiu. Vê? Não engoliria o povo pentecostal aquilo hoje? Veja, o povo pentecostal abraçaria essa revelação de uma maneira assim. Eles engoliriam isso, o povo pentecostal, diz o irmão Brana. Oh, que coisa! Aquilo parecia uma coisa real, porém não estava de acordo com a palavra. Martim diz que Satanás apareceu-lhe uma vez, usando uma grande coroa de ouro, 3 ou 4 adornos de estrelas nela assim, reluzindo, bonita, enorme, grande cidadão, bonito, simpático, corretamente penteado, elegante, usando o mais bonito manto e seus sapatos em seus pés eram de ouro. Saiu e disse, Martim, você me conhece? Já pensou um rapazinho bonito assim, hein? Você me conhece? Agora, pessoas que veem visões esta noite, não, isto pode não, você pode não entender isso, veja, mas como as coisas vêm para vocês em espíritos diferentes, e quão enganosas são elas. Na carta de Coríntios, São Paulo disse, numa das cartas aqui, ele diz que o diabo se transfigura em anjo de luz. O pastor Euclides grita, quem vai entender? Ele gritou, oh, Deus, ajuda nós a entender essas coisas. O diabo, a mamãezona velha, pintou ele com garfo, saindo pouco para a boca, com chifre. Mas ele não é nada disso. Ele é um anjo. Ele é um anjo. A Bíblia diz, a Bíblia mostra que ele é um anjo. E São Paulo diz que ele se transforma, transfigura, ele se aparece, ele se apresenta, se transfigura em anjo de luz. Chega com a Bíblia na mão, está citando a Bíblia, é religioso, conhece a Bíblia de capa a capa, sabe teologia, todas elas, todos os ramos da teologia, sabe fazer discurso, tudo. Ele é um anjo. Ele está muito acima do ser humano. Ele só não é acima de Deus. E nem é acima dos cristãos, porque Jesus disse, aquele que está em vós é maior. E essa é a diferença. Aquele que está em vós é maior. Mas, humanamente falando, a diferença não dá nem para colocar perto dele, porque ele ganha em todas. Ele sabe todas as ciências. Ele estava lá no começo, lá bem no começo, né? Bem no comecinho, já viu todas as eras passando, né? Veja, então, coroa reluzindo. Agora, pessoas que veem visões, espírito diferente, quão enganadas são elas. A Bíblia diz que eles enganariam o verdadeiro eleito. Ó, é tão perigoso. A Bíblia diz que eles enganariam o verdadeiro eleito, se isso fosse possível. Só não engana porque Deus já decretou que não vai enganar. Foram os meus eleitos, aí não toca.
vai lá e marca nas testas os que suspiram e gemem por causa das abominações, e o resto destrói tudo, mas os que tiver o sinal não chega a eles. Então, os que estão marcados por Deus, que não serão destruídos. A casa de Raabe só não foi destruída por quê? Porque ela obedeceu à voz dos mensageiros. Ela amarrou uma fita vermelha, que era o sinal combinado. Era o combinado, poderia ter sido outra coisa. Mas o combinado era um sinal vermelho. A casa falou para os anjos da morte, lá para os soldados. Falou, olha, aquela casa, tem uma casa lá assim, assim, tem um paninho vermelho lá pendurado na porta, aquela você nem passa perto dela, viu? Deixa ela quieta lá. Pronto! Mas os demais acabam com tudo. O profeta Ezequiel viu o anjo da morte entrando na cidade com as suas armas destruidoras na mão. E ele viu também um outro anjo com tinteiro na sua cinta. E Ezequiel também ouviu a voz dizendo, olha, vai, corre lá. E marca nas testas as pessoas que suspiram e gemem por causa das abominações. Mas o resto não tem a dó de criança, não tem a dó de velho, de nada, de ninguém. É só quem tem um sinal que é para você não mexer. Não é porque é velho que vai livrar da espada, é porque é criança, porque está grávida, porque isso, porque aquilo. Não, não, não. Os anjos da morte entraram para acabar com tudo. Menos os que estavam com o sinal. Então, seria capaz de enganar um eleito, se fosse possível, vê? O eleito, que são aqueles que são predestinados e nasceram para aquele propósito, vê? Aí o mundo também tem raiva da predestinação. Ah, mas Deus é injusto. Predestinava, olha. Já pensou se Deus não soubesse como que seria? Aí Deus, vai imaginar assim, Deus não sabendo de que Deus perdoa, né, Deus? Mas só para ajudar a nossa pobre mente aqui. Vamos imaginar nesses milhares de anos que tem gente na Terra, e cada época sai um pouco e vai morar com ele, né? Outros vão morar por outros cantos, alguns vão morar com ele. E ele fica lá sem saber. Aí ele pensa, esse ano vai chegar 500. Aí chega 2.000 lá. Aí como é que ele vai arrumar cadeira, comida, lugar para todo mundo? Aí, não, esse ano vai chegar 2.000. Aí ele arruma aquele tanto de coisa lá e chega 2. Aí sobrou tudo. Já pensou? Nem um engenheiro, do pior engenheiro, ele não vai fazer nada sem primeiro desenhar o que ele quer para depois fazer. Eles falam uma comparação assim, que a abelha faz a casa perfeita. Mas ele diz que o pior engenheiro é melhor do que uma abelha, porque a abelha só faz aquilo ali. E o pior engenheiro, ele ainda consegue projetar o que ele está vendo, está na mente, consegue ver lá na frente. E o nosso Deus não ia conseguir ver quantos que estariam chegando, quantos queriam negar ele, quantos queriam trocar a eternidade pelas riquezas do mundo. Aquele jovem rico. Outro dia eu estava ouvindo a gravação do pastor Joaquim, um programa de rádio, não me lembro qual é, eu coloquei lá e estava ouvindo. Ele disse, olha, o Barrabás, o ladrão, aqueles não estavam lá aborrecendo a sociedade, mas estava lá o mancebo rico, estava lá a par com a sociedade, de bem, com a igreja, com os mandamentos. Veja bem, mas ele trocou. Jesus deu para ele o reino dos céus. Mas ele trocou o reino dos céus pelas coisas, pelas riquezas que ele tinha. Quando ele chegou para Jesus, disse, olha, o que eu vou fazer para herdar a eternidade? Aí Jesus disse, olha, guarda os mandamentos. Eu faço isso desde a minha mocidade. Guarda, honra seu pai, sua mãe. Eu nasci na igreja, eu faço isso. A irmã mulher disse que Jesus conversou com ele um pouco, captou o seu espírito e descobriu onde o seu coração estava. Seu coração estava nas suas riquezas terrenas. Aí o Senhor Jesus diz, olha, já que você honra pai e mãe, guarda todos os mandamentos, faz tudo que a Bíblia manda, mas falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens,
dê aos pobres e vem e segue-me. Não seria essa noite, meu Deus do céu, o irmão Brana pregou a mensagem lembrando-nos do Senhor. Esta noite, o que esse pobre homem está pensando uma hora dessa, no lugar que ele estiver? As riquezas que ele deixou lá em Israel, lá na Palestina, algum arqueólogo deve estar cavando lá, sei lá se sobrou alguma para dar um dinheirinho para os arqueólogos ali, para os historiadores, para esse pessoal aí da biologia, achar alguma coisa que ele deixou, ou talvez eram coisas simples, aquilo já derreteu com o tempo, não tem mais nada. E ele está lá. Meu Deus do céu, não é? Dá para pensar na gente, não dá? Às vezes a gente não quer abrir mão das nossas misérias daqui para aceitar o reino de Deus, e daqui a uns dias isso não vale nada. Daqui a uns dias alguém vem aqui, arranca isso tudo, faz um prédio bonito aqui. Se não tiver umas fotos guardadas por aí também, ninguém nem vai lembrar que isso existiu. Ninguém nem vai lembrar que isso existiu. Dê uma olhada nas fotos de Ariquemes há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, a diferença. Muitos prédios nem lembram que existiu aquilo. Acabou, já fez outra coisa no lugar. Veja, mas ele trocou. Ele teve com a salvação na mão, na sua alma. Era só ele abrir mão daquilo e seguir Jesus. Vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres. Rapidinho os pobres devoravam aquilo, né? Que o tanto de pobre que tem, não há coisa que chega. Até eu ia lá pegar um pouquinho se eu estivesse por lá, né? Né, Maria? Maria Rodrigues. Então, mas a Bíblia diz que ele pesou o seu coração, porque ele possuía muitas propriedades. E a Bíblia diz que Jesus amou ele. Jesus afeiçoou ele, gostou do jeito dele, mas ele não abriu mão para seguir a Jesus. Ele não abriu mão. Hora dessa ele está lá. Se ele tivesse posto de pôr uma corda no pescoço e se desintegrar. Mas não pode fazer nada, ele está preso lá esperando o julgamento, quem sabe, né? Provavelmente é isso. Né? Ia amargando lá, por que eu não dei essa porcaria? Por que eu não dei essas coisas? Abri mão disso. Era muito fácil. Mas o seu espírito estava preso naquelas coisas terrenas. Elas se foram, ele se foi, elas se foram. E agora ele está lá simplesmente lembrando. Então, eles nasceram, os predestinados, que são predestinados, e nasceram para aquele propósito. Já Deus sabendo quem vai chegar lá, né? Deus não vai apanhar, não vai chegar uma multidão lá e apanhar Deus de surpresa, não. Ele sabe quem vai, que dia que vai, a hora que vai. Já tem alguém lá te esperando, hein? Já tem alguém esperando. Ali no cemitério tem muita cova aberta. A gente não sabe qual de nós vai encher uma delas, né? Está lá a cabocona lá esperando. Está lá. Então ele sabe quem está chegando. Ele sabe quem está vindo, quem está começando. Ele conhece os netinhos muito antes. Os filhos, tudo, conhece todo mundo. Tudo na mão dele. Então, a não predestinação seria realmente um caos. Mas como ele conhece tudo, aí você vai dizer, mas Deus é um Deus inteligente. Aí. Deus não é igual o ser humano que vai fazendo as coisas assim, a reveria não. Está tudo programadinho, tudo na contabilidade. Tudo certinho. A predestinação de Deus, a contabilidade de Deus. Sabe todas as coisas, glória a Ele seja dada toda a glória. Aleluia. Então ele veio a este eleito. Ele disse, Martim, você me conhece? Eu sou o Cristo. Eu fui esticar demais agora. Você me reconhece? E Martim hesitou. Não vai tomando decisão na hora, não. Ele primeiro ficou meio... Pareceu estranho. Ele esperou 1 minuto e disse outra vez. Ele disse, você não me vê? Eu sou o Cristo. Você me conhece, me reconhece?
Ele disse isso 3 ou 4 vezes para ele. Se fossem igual a mim, igual a eu, é mim ou é eu? Como é que é, irmão Zenilson? É igual a mim ou igual a eu? Igual a mim? É igual a eu? Eu sou. Veja, não teria esperado nenhuma vez. Nenhuma vez. Martim esperou 3 ou 4. Ele disse, ele esperou o diabo, aquele rapaz bonito, né? Aquele garotão bonito, dizer isso umas 3 ou 4 vezes para ele. E ele hesitou, ele ficou meio na dúvida. Era bonito demais. Parecia mesmo o Cristo, né? Cristo disse, ou melhor, Martim disse, Satanás. Agora Martim tinha a posição. Martim agora não estava na dúvida mais. Martim olhou para a cara dele e disse, Satanás, eu te conheço, rapaz, eu te conheço. Meu Senhor ainda não está coroado, porém seus santos deverão coroá-lo. Lá está a palavra que é correta. Oh, glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus! Oh, glória a Deus! Veja, então não vai aí. Primeira vez que anjo vem, Jesus já abandona tudo e troca fé e já não acredita em mais nada e põe a mala nas costas e vai embora. E de repente, está lá com a cara da vergonha, né? Martim esperou ele dizer umas 3 ou 4 vezes. Não, agora eu sei quem é você, calma, vai embora para lá. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Tem alguém que tem um hino aí que quer cantar? Alguém que está com inspiração aí? A inspiração ultimamente está boa, né? Vamos cantar o 250? Quem sabe cantar ele? 250? 250. Meu nome está em suas mãos. Meu caminho eu ponho em suas mãos. Nelas deixo estar minha oração. Nessas santas mãos estão gravados meu nome e teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Sabe, Tiago? Não? Tá, vai lá. Meu caminho ponho em suas mãos, nela deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravadas meu nome e teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos do meu... Desculpa aí. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre ou não meu nome lá no céu. Foi na dura cruz em que morreu, que tais cicatrizes recebeu. Mas ao ver as mãos assim sangrarem, eu vi ali meu nome escrito está. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá no céu. Se
e no próprio céu nos lembram mal. Para sempre está meu pobre nome, gravado sim nas mãos de meu Jesus. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos leve. Nos dê uma semana de paz na tua presença, a todo o teu povo. Que as bênçãos de Malaquias 3 estejam sobre cada um. Se o que tiver mais para nós fazermos é na tua casa, que o Senhor nos dê a força, nos dê a graça, nos dê a inspiração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos por todo o teu povo. Amém, Jesus. Aos que assistiram conosco também, Deus os abençoe. Esse dia alguém mandou uma mensagem para mim, ou falou para mim, não sei, que sempre assiste os cultos. E eu não, faz horas que eu estou tentando lembrar quem que é e não estou conseguindo. Mas Deus te abençoe. Deus vos abençoe. Quem está assistindo conosco. Então, teremos a conversa agora, ensaio, se for possível, e tudo mais com os jovens, né? Até quarta-feira. Pastor Edinaldo pode cuidar do culto quarta-feira para nós? Então, tá bom. Eu provavelmente não estarei aqui nem quarta e nem sexta, tá? Nem quarta e nem sexta. Dê uma mudada lá, vamos ver o que vai dar lá pro meu lado. Né? Sexta-feira eu perdi até o rumo da vida, né? Mas vamos indo, né? Estava lendo uma mensagem, o irmão Brandes tem que orar e ir andando conforme Deus vai te dirigindo, né? Então, vamos orar, né? Vamos pedir a Deus aí, ver o que Deus... Se é isso mesmo, se não é, né? Enfim. A gente fica num aperto muito grande. Mas enquanto a gente não tiver uma decisão bem clara, é melhor a gente ir carregando aí e a gente vai chegando, né? De todo jeito a gente vai chegar, né? Então, Deus abençoe os irmãos e até outra vista, se Deus quiser. Domingo as passagens estarão à disposição, se Deus permitir, na parte da manhã já, R$18 por pessoa, tá bom? Deus os abençoe. Todos foram bem-vindos, bem-vindas. Vão com Deus. Pode aos pés de Jesus Cristo se prostrar e com o vaso de alabastro em suas mãos o perfume totalmente derramar. Só quem provou da superabundante graça sabe o motivo que eu louvo ao meu Senhor, pois a minha alma tão ferida, encarcerada do vil pecado, Jesus Cristo resgatou. Meu vaso de alabastro
alcançou ao pé da cruz misericórdia, pode entender o valor